Salmo 50, verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai, Senhor e Deus de todas as coisas, Deus de toda a vida, de todos os espíritos, Senhor de toda a carne, Deus que reina no universo, cujos planetas, os sistemas, as galáxias, tudo pertence ao Senhor. Até mesmo aquilo que os homens ainda não descobriram, se houver algo que não foi descoberto, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor é dono legítimo de toda a tua criação. E a ti pertencem todas as pessoas, Senhor. E o Senhor tem direito sobre todos nós. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é benigno e é também misericordioso e fará justiça. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito. Neste momento, Deus, diante da tua santa palavra, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti que somente o teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado pelo teu Santo Espírito, que nada saia dos meus lábios que não proceda do Senhor, mas que o seu Santo Espírito fale através de mim. Que neste momento, Deus, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor misericordioso, o Deus todo-poderoso, o justo juiz. O Salmo 50, de autoria de Asaf, e o pano de fundo desse salmo é mostrar a verdadeira essência do culto que Deus recebe. Irmãos, segundo as Escrituras, não com essas palavras que eu vou dizer, mas segundo a contextualidade das Escrituras, não é todo culto que Deus recebe. Não é só dizer este culto é para Deus e consagrar o culto a Deus e ter atos de culto que Deus não quer. Não é todo culto que Deus recebe. Deus só recebe o culto que ele determinou que deva ser daquela maneira. Então, Asaf, no Salmo 50, ele tem como pano de fundo o culto, a essência do culto que Deus recebe. Nós vamos meditar um pouco acerca deste assunto. Interessante que já comentei com os irmãos várias vezes que a primeira bênção, que o judeu recebia quando nascia era dada pela mãe, que era o seu nome, Asaf não foi diferente, mas o seu nome significa coletor ou recolhedor. Eu sinceramente eu acho que a mãe de Asaf era muito mais inteligente do que eu, porque eu não consigo entender como que ela quis abençoar Asaf, Mas, com certeza, alguma bênção ali deve ter, Mas coletor ou recolhedor, tá? Nem sempre é possível entender o que pensava a mãe ao dar um nome ao seu filho, mas esse é o seu significado. Ele era filho de Baraquias, da tribo de Levi. Davi o colocou como um dos seus músicos durante a transposição da arca, junto com Emã e Etã. Isso aí está lá em 1 Crônicas, não precisa abrir não, capítulo 15, 16 a 19. Quando eles foram fazer a transposição da arca, Davi levantou cantores, pessoas que fossem dirigindo louvor para que o povo fosse atrás, cantando com eles enquanto faziam essa transposição. Asaf, ele compôs 4 salmos. Os 50 que nós lemos, lemos um versículo, O 73, o 78 e o 83. O 78 é um salmo didático. O 73 mostra a sua própria transformação pessoal, tá? A transformação do seu pensamento. E o 50, a essência do culto. Bem, se nós olharmos a abordagem de Asaf nesses salmos, tá?
nós vamos ver que ele passou por dois procedimentos aqui. Primeiro, uma transformação pessoal no próprio culto. Porque quando ele escreve o Salmo 73, ele vai demonstrar, vamos ler lá para que fique mais claro, que ele passou por uma transformação pessoal. Porque ele olhava os ímpios, ele via que os ímpios prosperavam, e ele queria ser igual aos ímpios. Então ele olhava os de fora, ele olhava para as pessoas lá fora, a sociedade, como eles viviam. Aparentemente não havia juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Parece que aquelas pessoas seriam mais felizes do que os que estavam em casa, né? Na casa de Deus. E ele começa a invejar aquelas pessoas e o coração dele começa a querer se tornar igual àquelas pessoas. Ele começa a desejar ser igual àquelas pessoas. Mas é num culto que ele percebe que aquelas pessoas pagarão um preço alto. Veja aqui o Salmo 73, versos 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Deles é os ímpios, porque ele está olhando e falando, mas eles prosperam, eles fazem, se dão bem, né? E você nota que o coração dele ele tá com o pé lá fora. Ele está indo para o mundão. É isso que está acontecendo com Asaf. Mas aí, num culto, ele percebe, Deus fala com ele, né? Então veja o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, Deus mostra para ele e fala assim, olha, Asaf, eu conheço teu coração e eu sei o que você está pensando. Lá fora é melhor, né? Você acha que lá eu não estou vendo o que eles estão praticando, eu não vou fazer justiça, eu não vou fazer juízo com eles, a vida deles vai ser um mar de rosas, vai ser só alegria, e aqui não, na casa de Deus não é isso que você está pensando, né, Zaf? Mas eu vou te mostrar o que vai acontecer com eles e como você é bem-aventurado por estar aqui. E aí então, ele escreve o Salmo 50. Os Salmos, na disposição dos Salmos, ele não está na ordem certa de tempo, né? Tem o Salmo 90, por exemplo, foi escrito muito antes do Salmo 1, né? Então, os Salmos eles não estão na disponibilidade de tempo aqui. E aí, então, ele escreve o Salmo 50. Então, embora o tema do Salmo 73 é a transformação pessoal dele, parece que sem essa transformação, ele não conseguia ver a excelência do culto a Deus que ele ministra no Salmo 50, tá? E agora, antes ele invejava os ímpios e queria ser como eles, quando ele escreveu o Salmo 73. Agora, ele vê claramente que mau negócio ele estava fazendo. Ele percebe que o pé dele estava a um passo do abismo, que ele ia cair numa cilada, numa armadilha, mas Deus o livrou. E aí, então, com gratidão, ele escreve uma essência de culto, né? Como seria o culto, tá? Então, veja o verso 1, ele começa mostrando a trindade. No original hebraico, no verso 1 aqui, nós vamos encontrar três expressões. El, Elohim e Yahvé, tá? Que são essas três que estão traduzidas aqui, mais ou menos para nós aqui, mas está correta a tradução, tá? Poderoso, Senhor e Deus, tá? Então veja aqui, ó. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Então, Asaf está dizendo o seguinte: Deus fala no seu santo templo. Mas quem fala, que nem no nosso culto, Deus fala conosco e nós respondemos com louvores. É uma interação. Nós não estamos aqui assistindo uma coisa. Quando a gente vai no cinema, a gente fica ali quietinho, né? Assistindo um filme lá,
tá? Se a gente dormir, dormiu, não tem problema nenhum. Aqui não, aqui Deus está presente e nós estamos interagindo, tá? Então Deus nos instrui e nós respondemos a Deus. Nós entendemos a instrução de Deus e respondemos louvando a Deus pelos seus feitos, né? E pela sua graça. Por isso que cantamos, que assim Deus quer, em resposta à instrução que Deus nos dá. Então nós vemos aí que ele começa mostrando a Trindade. E ele usa 3 nomes aqui, tá? Poderoso, Senhor e Deus. Elohim e Yahvé. Elohim é usado para descrever realmente a Trindade, tá? Então, poderoso Deus e Senhor, ou seja, Deus juiz implacável e Senhor misericordioso. O primeiro elemento a ser observado na essência do culto é exatamente quem está sendo cultuado e por que ele está sendo cultuado. Tá? Então, a resposta: quem está sendo cultuado é o Deus triuno, todo-poderoso, o Senhor Deus Criador dos céus e da terra. É ele que está sendo cultuado aqui. E por que ele está sendo cultuado? Por causa dos seus atributos. Porque ele é perfeito, santo, benigno, misericordioso e justo, além de outros atributos que ele tem. Então, quando nós estamos... O que Asaf entendeu, que o Asaf ele ficava no culto, pensando lá fora. Ele estava com o corpo no culto, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Ele estava lá fora, em outro lugar qualquer. Ou seja, ele ia se perder. Se perde. Vai se perder totalmente. Aí, Deus fala com ele. Fala, Asaf, olha o que vai acontecer com eles lá de fora. Né? Então, quando ele escreve o Salmo 50, ele começa então a fazer uma essência do culto, né? E este culto é direcionado totalmente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, ele começa, dos versos 2 a 4, a falar o julgamento do seu próprio povo, ou seja, o povo é intimado a responder. A intimação é os céus e a terra. Veja aqui, ó, dos versos 2 ao 4. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então veja que Deus, ele vai receber a adoração da sua igreja e ele vai discernindo o seu povo. Porque quando nós falamos igreja, nós não conseguimos ver como Deus vê. Por exemplo, eu não sei o seu coração e a sua mente. Você está aí, você não sabe o meu coração e a minha mente. Você pode analisar o que eu estou falando, mas você não consegue analisar o que está no meu coração e na minha mente. Você não consegue fazer isso. E eu não consigo analisar o que está no seu coração e na sua mente. E nós nem devemos fazer isso porque não compete a nós. Mas Deus, no seu culto, ele discerne os verdadeiros adoradores. Certo? Então ele julga o seu povo. E quando ele fala, intima os céus e a terra, ele está falando os privilégios celestiais que seu povo recebe para viver nessa terra corrompida, sem se corromper com este mundo. Desta forma, cada correção que a gente sentir de Deus, quando Deus está dando a instrução para nós, cada correção será no sentido de preservar o povo e mantê-lo no caminho. Vocês conseguem entender? Então, Asaf, antes ele escreve o Salmo 73 falando, poxa, os lá de fora que são felizes. A gente aqui fica nesses cultos, mas eles lá que são felizes e tal. Num culto, Deus fala com ele. Depois ele escreve a essência do culto. Ele fala, Deus está discernindo os nossos pensamentos. E quando Deus nos corrige, como ele corrigiu a mim, é para me preservar sem que eu pague as consequências da loucura que eu ia fazer. Porque Deus é Deus de amor. Então Deus está aqui nos amando neste exato momento. E a sua instrução, seja ela algo que nos edifique, que nos traga algum tipo de profecia, que nos traga alguma luz para o nosso caminho,
ou seja ela uma correção para as nossas vidas, é amor de Deus por nós. Porque sem esses elementos, nós simplesmente estaremos como um barco à deriva. Aí, onde o vento batesse, a gente iria. Porque é assim, ser humano. Então, Deus ele demonstra esse grande amor para conosco. Não é bonito isso? Eu considero isso maravilhoso, porque o culto não é só uma prática religiosa que nós temos. É uma tradição religiosa, porque eu quero ser salvo, ou porque eu não quero ir para o inferno. Não, o culto é uma interação. Deus está cuidando de nós agora. Não importa a nossa situação, se está tudo bem, ou se nós estamos destruídos emocionalmente, Deus está nos amando neste exato momento, nos instruindo, cuidando de nós, nos corrigindo, nos mostrando um caminho a seguir, fazendo alguma coisa para o nosso benefício. Não é lindo isso? No momento em que nós estamos adorando a Deus. Poderia ser um culto, e Deus teria esse direito, onde nós só pagássemos aí algum tipo de coisa aí, trazer oferendas e botar o rosto no chão e adorar a Deus e tal, sem receber instrução nenhuma. E Deus teria direito de fazer isso. Mas, no entanto, Deus interage conosco, né? A gente vem aqui, cultua a Deus e Deus derrama seu amor sobre nós. Muitas vezes nós nem percebemos que Deus está fazendo isso conosco. Mas Ele está cuidando de nós, né? Por isso que é muito importante nós entendermos o culto. E agora, então, ele vem falar o verso 5, né? Depois que ele fala, olha, quem está falando nesse culto é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus. É Ele que está falando. Quem tem toda a autoridade no universo. Tá? E Ele nos ensina o caminho, nos preserva, até mesmo quando vem nos corrigir, é para preservar o nosso caminho, como aconteceu comigo. Eu estava com o pé lá fora e é isso que Asaf está dizendo aqui. Tá? E ele falou, então, isso não é exclusividade minha, é com todos nós. Deus fala isso, olha a essência do culto, né? Que ele está, essa estrutura. Aí, então, Deus fala, se vier correção, é no sentido de nos preservar e manter-nos no caminho. E aí, então, ele vem no verso 5, tá? E no verso 5, ele vai fazer a separação entre os dois povos. O de Deus e os ímpios. Independente se o povo de Deus está aqui dentro pensando em estar lá fora, ou se o ímpio está aqui dentro, mas continua ímpio. Né? Entende? Então, ele faz uma separação aqui, ó, verso 5. Congregai os meus santos, os que fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, ele olha o povo no culto e ele fala assim, congregue os meus santos. Tá? Nós vemos pelas nossas confissões e até mesmo pela história que a igreja visível, a igreja física, ela não é formada só de cristãos genuinamente convertidos. Existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas. E que, não estou me referindo à nossa igreja local, os irmãos estão entendendo, estou dizendo ao longo da história, né? As nossas confissões falam isso. Existem os hipócritas junto com o povo de Deus, caminhando junto. É como Jesus falou, o trigo e o joio. Isso vai até o final. Tá? Então não é o fato de uma igreja ser uma igreja fiel, que todo mundo que está ali pode acontecer, né? Deus permita que em algumas igrejas nunca acontece, mas é possível acontecer de ter pessoas que estão lutando contra, vamos dizer. Né? Então, aqui no Salmo 50, verso 5, ele diz, congregai os meus santos. Quem são esses? Os que fizeram aliança comigo. Tá? Então esse versículo ele faz separação de dois povos, o povo de Deus e os ímpios, mesmo aqueles que estão de corpo presente no culto, mas não estão em espírito. E é por isso que Jesus fala, o culto que Deus recebe é um culto em espírito e em verdade. Tá? Então o culto cristão, ele não é uma manifestação cerimonial. Tá? Então eu tenho que ir lá cumprir aquela oferenda. Nós sabemos de outras religiões que a pessoa tem que ir lá cumprir alguma determinada coisa e tal, né? O culto não. O culto cristão é amor e sinceridade com Deus. Fala, Senhor, eu nem sou digno de estar aqui, mas eu reconheço o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, mas estou aqui para te cultuar.
vou cumprir o quarto mandamento, aqui estou, tá? E Deus vai nos instruindo e nos falando, tá? Então o culto cristão é um culto moral. E ele vai dizer, congregai os meus santos. Santos, nós sabemos, né? Que santo é separado e reconhecidos durante o culto, mesmo que haja uma multidão de ímpios juntos no mesmo lugar, Deus reconhece o seu povo. Então ele fala, ele congrega os seus santos, mesmo que haja uma multidão de ímpios. Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 a 22. 2 Timóteo, capítulo 2, 19 a 22. Entretanto, 2 Timóteo 2, 19 a 22. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Então, o que ele fala? O que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, numa casa, não tem só vasos de honra, tem vasos de desonra também. Não tem só utensílios de ouro e prata, tem utensílios de madeira também. Agora, na casa de Deus, nós podemos escolher quem nós seremos, né? Não, eu quero ser desses que fazem aliança com Deus através da sacrifício. Congregue os seus santos, eu quero estar no meio desses santos, tá? Então, vários personagens bíblicos fizeram aliança com Deus para estarem, né, entre os seus santos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, numa grande casa tem muita coisa, mas Deus manda congregar os seus santos porque Ele conhece os que são seus. Então Deus, enquanto Ele está nos instruindo, Ele discerne que nós somos dele, tá? Então, irmãos, não importa a quantidade de pessoas, tá? Nem sempre é bom, nós queremos, é bom uma igreja, mas nem sempre é bom, porque o que importa é adorarmos em espírito e em verdade, o que importa é vivermos o amor, sermos sinceros diante de Deus, sabe? Sem hipocrisia, sabendo que nós somos pecadores, todos nós somos. Eu sou o pior pecador dessa igreja, né? Todos nós somos falhos e pecadores, tá? No entanto, Deus, de forma inexplicável, nos amou e nos ama cada um de nós, sendo que o que Ele nos instrui é para o nosso bem, até mesmo quando é uma correção, né? E isto é Deus presente, Deus vivo, e a sua palavra é viva e eficaz, porque a palavra é o próprio Cristo, que é o Verbo. E ele fala, no verso 5 do Salmo 50, congregai os meus santos, congregai os meus santos, tá? Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Quem são os santos? Os que comigo fizeram aliança, ou seja, os que renegaram o velho Adão e a sua escolha, e se aliançaram com Cristo, o novo Adão, na nova aliança. Quem são os santos que com Deus fizeram aliança? Aqueles que olharam e falaram, olha, essa situação lastimável que eu tenho de ter uma tendência para o erro, vem de Adão, o homem que caiu. Eu não quero Adão. Deus levantou Cristo como segundo Adão para refazer a aliança. A aliança que Adão quebrou, Deus, por ser justo e fiel, Ele não quebra a aliança. Então a aliança era, se você comer esse fruto, certamente morrereis. Adão quebrou, Deus não vai quebrar, porque Deus é fiel na sua justiça.
Mas, na misericórdia, Deus levantou um segundo Adão para refazer a aliança. Então agora nós temos isso. Tá? Eu não quero ficar no primeiro Adão. Se eu ficar no primeiro Adão, eu vou me perder. Porque eu vou pagar o preço que ele representou por mim lá. Mas Deus enviou o segundo Adão, que é Cristo. Eu quero ficar com ele. Então essa é a minha aliança. A aliança que Deus fez com Adão, eu quero Nós quebramos na pessoa de Adão, mas eu quero refazer na pessoa de Cristo. Tá? Então veja que Paulo fala aos Romanos, se você quiser acompanhar, Romanos capítulo 12. Aliás, perdão, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, mesmo que eles não tomaram a decisão de Adão, certo? Havia morte porque eles estão pecando, já nasceram herdando o pecado de Adão, que é o que nós chamamos teologicamente do pecado original. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então não é só mais o pecado do Adão, é o pecado de todos nós. E vários pecados, né? Não só um pecado, que ele foi lá e comeu o fruto proibido. Dali abriu a porta para muitos pecados. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, todos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja, Adão caiu, todos os homens pecaram. Cristo veio, oferta é para todos os homens. Assim como em Adão, muitos serão condenados, mas não todos, assim em Cristo, muitos serão justificados, mas não todos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem são esses santos? Congregai os meus santos. Quem são eles? Os que fizeram aliança comigo. Eu entendo intelectualmente, racionalmente, que ou estou em Adão, no primeiro Adão, que pecou e trouxe a condenação e a morte, ou estou no segundo Adão, a saber, Cristo, que corrige essa situação, né? E vai me trazer a vida eterna para que não toda a criação de Deus se perca, mas que Deus use de misericórdia com aqueles que se mantiverem em Cristo. É claro, né? Para entender? Sim? Então, como é essa aliança? Né? Então, congregai os meus santos. Quem são os meus santos? Os que fizeram aliança. Como que é feita essa aliança? Por meio de sacrifícios. Veja aqui, Romanos 12, 1. Nós conhecemos bem, né? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício não é mais para a morte, mas é para a vida.
No Antigo Testamento, o sacrifício era para a morte. Tinha que levar um animalzinho lá. Então, vamos supor que eu estivesse vivendo no Antigo Testamento. Eu pequei, eu tinha que pegar um animalzinho, levar lá, ver. O pecador tinha que ver. Não adiantava levar o animalzinho e deixar, ô sacerdote, trouxe aqui meu pecado, faz a expiação por mim, obrigado, vira as costas e vai embora. Não, ele tem que ver. O sacerdote imolar o animal, o sangue do animal sendo derramado, ele ficar com dó daquele animal ali, do olhar do animal, fala assim, puxa, por causa do meu pecado, esse sangue está sendo derramado aqui na terra. Por causa do meu pecado. Cristo, ele fez o sacrifício uma vez por todas, ele já derramou o sangue purificador. Não há necessidade mais de sacrificar animais. No entanto, o conceito de Deus continua. Então eu tenho que trazer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é? A minha gratidão, o meu corpo presente no culto, mas não com a cabeça lá fora, que nem Asaf estava no Salmo 73. Com a cabeça aqui dentro, como Asaf está no Salmo 50. E ele vai explicando, tá? Então, vemos aqui, né, como essa aliança, por meio de sacrifícios, não mais para a morte como um animalzinho, mas para a vida. Como é o conceito de Deus sobre o sacrifício, tá? Se você olhar o Salmo 50 lá, dos versos 7 a 15, é o grupo dos ímpios. Eu vou ler rapidinho para que a gente finalize. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias dos milhares aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E agora olha só, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o que nós vemos aqui? Que o sacrifício é ações de graça. Então o quarto mandamento fala a respeito de interromper a semana, trabalhar 6 dias nas nossas atividades e reservar o dia do Senhor para cultuarmos a Deus, né? Então, nós estamos aqui trazendo o sacrifício vivo para Deus. Não mais representando morte. Não precisa mais matar ninguém, porque Cristo já fez o sacrifício uma vez por todas. Agora é ações de graça. Esse é o nosso sacrifício que estamos trazendo aqui. Trazemos o nosso corpo e falamos, Senhor, estou presente neste culto inteiramente, corpo e espírito, estou interagindo com o Senhor, as outras coisas eu posso fazer depois que eu sair daqui. Aqui estou interagindo com o Senhor, certo? Trazendo o meu sacrifício de gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu não serei condenado com os ímpios. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. Então, é como aquele homem do Antigo Testamento que tinha que levar um animalzinho, tinha que presenciar tudo aquilo, e depois tinha que ver o sacerdote pegar aquele sangue, passar para o sumo sacerdote para ele aspergir no altar. Então ele vai lá atrás e asperge no altar e fala assim, poxa, tudo isso porque eu pequei. Tá? Então, hoje nós pecamos e nem precisamos ver nada, né? Então parece que a gente vai acumulando pecados sem perceber de nada. E é por isso que Deus fala, interrompa a sua semana 6 dias, venha um dia aqui e traga o seu sacrifício vivo, para você lembrar que Cristo derramou seu sangue por você, para você lembrar que você foi salvo por Cristo, que você é importante para mim, que eu te amei tanto que eu enviei meu filho, e ele pagou um preço doloroso para levar a maldição que ia cair sobre você, não vai mais, porque ele pagou isso na cruz. Então o nosso sacrifício é vir aqui e falar, obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E pensar que muitos rejeitam, muitos que professam a fé cristã não querem fazer isso. E por fim, né, a ameaça do julgamento dos ímpios mostra misericórdia, a partir do verso 16 aqui do capítulo 50. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos
e teres nos lábios a minha aliança. Note que são ímpios que estão no culto. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Você não quer nem ser corrigido. Se vês um ladrão, tu te comprases com ele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Veja que os ímpios, mesmo se eles estiverem tramando mal dentro da igreja, Deus está vendo e discernindo. Congrega os meus santos, os que fizeram aliança comigo, e aos ímpios, você pensa que eu não estou vendo o que você está fazendo? É isso que Deus está falando aqui. Essa aqui é a essência do culto. Né? Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem os livre. E por fim, ele conclui com o verso 23, né? Que diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ou seja, o verdadeiro santo. O verdadeiro santo, ele prepara o seu caminho, ele prepara a sua vida para viver como um santo de fato. Este é o que verá a salvação de Deus. Ele quer preparar, ajudar na construção do culto, que a mensagem chegue a mais pessoas, como as irmãs fizeram ontem, colaboraram para que a mensagem chegasse a outras pessoas, dedicação, procura corrigir a sua vida diante de Deus, está ativo, animado, porque a maior bênção de todas foi aquele sangue derramado que levou sobre Cristo a nossa maldição. Quer ouvir a pior mentira que se fala aí nas igrejas hoje em dia? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a pior mentira que tem. Porque o melhor de Deus já veio, que é Cristo. E com Ele, Deus nos dá todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas agora. O melhor de Deus já veio. Certo? Sem Cristo, você poderia ganhar o mundo inteiro. Mas você ia perder a sua alma. Então, a essência do culto é: Deus interage conosco, Deus discerne, congrega os seus santos. Né? Na igreja visível a gente olha, somos todos iguais, né? Na igreja invisível, Deus congrega, mesmo que haja uma multidão de ímpios ali junto. Deus congrega os seus santos, tá? E ele aponta isso. O santo é corrigido e agradece a Deus. Porque ele fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor me manteve no caminho. Como Asaf estava pensando em ir lá para fora e Deus me corrigiu. Certo? Agora, o ímpio, ele não quer ser corrigido. Então, ele será condenado com o mundo, e é isso que Deus, a mensagem, né, que Deus deixa no Salmo 50. Que o Senhor Deus complete esta palavra.